Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Sempre que você escuta essa musiquinha, você já sabe que alguma coisa deu errado. Nossa, você só começa a pensar quem morreu. E se você não viu a primeira parte, tá em tempo ainda, hein? Clica aqui em cima que você cai direto lá. Mas se você já viu a primeira, hoje nós vamos falar dos plantões da Globo mais traumatizantes, parte 2. Você achou que era só aquilo? Não, tem muita coisa pra gente lembrar e hoje nós vamos falar disso. Mas primeiro, eu quero só te perguntar um negócio. Você conhece um jogo que chama Fortnite? Gente, que jogo sensacional. Eu tô viciado, sabe? Eu já tô até assim, eu tanto de jogar, não aguento mais. Além dele ser tão bom, ele é grátis. Olha só que notícia boa. Como é que funciona o jogo? Você tá lá sozinho, né? Você entra numa sala, aí tem 100 pessoas nessa sala e você tem que ser o único a sobreviver. Ou o único ou com o seu time, né? Se você tiver um time, porque você pode jogar sozinho, você pode jogar de grupo, então você pode chamar os amigos todos. Aí se for lá, entrou no jogo, entrou no grupo ou não, entrou no balão, né? Aí você é jogado de cima desse ônibus balões. É um teste de sobrevivência. Você tem que ir atrás de arma, ir atrás de bomba, você tem que construir coisa. Você pode ficar escondidinho lá pro pessoal não ver, ficar lá só, sabe? Só que a cada período de tempo vem uma nuvem pra matar todo mundo que tá no mapa. Eu sou mestre nisso porque eu sempre entro na nuvem lá, não vejo que o negócio tá vindo, entro lá, fico tomando dano e morro à toa. Quero te falar que eu não sou tão ruim assim não, já ganhei 3 vezes, entendeu? É difícil ganhar, é um jogo desafiador. Se você gosta de desafios, você vai gostar. E o melhor de tudo é que todo mundo pode jogar. Por quê? Porque tem pra Play 4, tem pra Xbox, tem pra PC, tem até pra celular. Então eu tô te falando, baixa, que é de graça. Clica aqui na descrição, o link tá lá. Vou até te ensinar a baixar. Você clica no link da descrição aqui, ó, olha na página e clica nesse botão aí pra você baixar. É de graça, gente, de graça, não tem que pagar nada. Inclusive, se você me achar por aí, vamos jogar junto que tô precisando de amigos, tô precisando vencer na vida. E muito obrigado, Epic Games, por patrocinar esse vídeo. Bom, então vamos começar o vídeo porque hoje nós temos muita coisa pra lembrar, né? Então, vamos embora. Vamos voltar primeiro para 1996, quando aconteceu um crime que chocou o Brasil inteiro. Em 23 de junho de 1996, o plantão da Globo entrou para anunciar a morte do PC Farias. Você lembra? Morre assassinado Paulo César Farias. PC Farias e a namorada Suzana Marcolino foram encontrados mortos numa casa de praia. PC Farias e Suzana Marcolino derrubou a tese de homicídio seguido de suicídio. O PC Farias era o braço direito do Collor na época que ele foi presidente do Brasil. Na verdade, ele acumulava funções, né? Ele era tesoureiro de campanha, ele que cuidava da campanha toda. Depois que ele foi eleito, ele também mexia os pauzinhos do governo. Na verdade, ele estava bem fora dos holofotes, né? Até que o irmão do Collor, que era o Pedro Collor de Mello, fez uma denúncia, né? Falando de todo o esquema que ele estava envolvido, que chamava Esquema PC. O irmão do presidente, Pedro Collor de Mello, faz acusações contra o empresário Paulo César Farias, conhecido como PC, e acusa o presidente de ter sociedade com a empresária alagoana. Vamos fazer um paralelo pra você entender bem. Assim, o esquema PC é como se fosse um mensalão da época, que eles pagavam propina pra empreiteira, pra fazer... É a mesma história, só muda o ano, entendeu? A cada 10 anos eu acho que acontece alguma coisa assim. E a partir daí o PC Farias começou a ser visto como um arquivo que anda, entendeu? Por quê? Ele sabia de tudo, ele sabia de todas as mutretas que estavam envolvidas, né? E o pessoal começou a preocupar com isso. Os grandes do Brasil não tem interesse na vida de Paulo César, porque Paulo César é queima de arquivo. É isso que eu tenho medo, porque eu vou perder o marido, vou perder o pai dos meus filhos. Isso eu tenho muito medo. O PC Farias era namorado de uma moça que chamava Suzana Marcolino. E no dia 23 de junho, os dois foram encontrados mortos na mansão que ele tinha na beira da praia, lá em Maceió. E esse caso deu tanta treta por quê? Porque ninguém sabe ao certo como é que os dois morreram. A principal teoria da época, né, é que a Suzana Marcolino matou o PC Farias e logo em seguida se suicidou. Mas será que ela matou o namorado e depois se matou? Sendo que ele era tão importante assim, ele tinha tanta coisa pra falar sobre as pessoas do governo. Então essa que foi a grande questão da época, né? Será que foi assassinato? Será que tinha uma terceira pessoa envolvida nesse crime? Ou um crime passional, né? Que ele tava traindo ela ou ela traindo ele? Então não se sabe ao certo. O que a gente sabe é que teve erro atrás de erro no julgamento desse caso. Porque a cena do crime tava toda mexida, né? O colchão do PC Farias foi queimado. E você sabe quando o negócio dá treta mesmo? Quando ele aparece no Linha Direta Mistério. Assassinato? Ou foi um assassinato seguido de suicídio? Ou teria sido uma queima de arquivo? No início deste ano, a equipe de Linha Direta começou a investigar o caso PC. Nós recebemos um telefonema
que nos avisava de que novas pistas surgiriam. E você lembra desse caso? Foi uma treta danada, né? Então põe aqui embaixo nos comentários o que você lembra e o que você acha. Foi queima? Não foi queima? Põe aí embaixo que eu quero saber. Mas 96 continua um ano muito triste, né? Principalmente no dia 11 de outubro. Porque foi nesse dia que deu adeus um dos maiores ícones do rock do Brasil, que era o Renato Russo. O Renato Russo nasceu em 27 de março de 1960 no Rio de Janeiro. Depois de um tempo ele foi morar nos Estados Unidos, voltou pro Rio de Janeiro e depois foi pra Brasília, né? E todo mundo sabe que foi lá que ele começou a mudar a história do rock brasileiro. Mas depois de dar aula de inglês, né, fazer alguns outros trabalhos, ele resolveu que ele queria ser músico e fundou uma banda que chamava Aborto Elétrico. Depois daquelas briguinhas internas que toda boa banda tem, né? O Aborto Elétrico se separou e parte fundou o Capital Inicial e o Renato Russo fundou o Legião Urbana. Mas agora a coragem que temos no coração parece medo da morte, mas não é então. Tenho medo de lhe dizer o que eu quero tanto. Tenho medo e eu sei porquê. Estamos esperando. Ô, banda boa, né? Tanto sucesso, eu quero saber qual que é a música que você mais gosta do Legião Urbana. Comenta aqui embaixo. Mas o que ninguém sabia é que o Renato Russo tinha AIDS desde 1990. E vocês sabem que a AIDS é uma doença que enfraquece muita pessoa, né? Ela acaba ficando vulnerável às doenças mais simples, que todo mundo, né, é resistente. E depois de gravar um disco que chama A Tempestade, que você deve lembrar que é um disco meio assim, meio dark, meio pra baixo, assim, a música até pra cima, mas ele canta meio... tá faltando um pouco, né? Alguns amigos próximos falam que o Renato tinha meio que desistido da vida, de lutar, principalmente o médico falou isso. Só parentes e amigos mais próximos terão acesso. A cremação foi uma ordem expressa do cantor e compositor, que também deixou uma recomendação para que não houvesse velório. Renato Russo morreu a 1h15 da madrugada de hoje, no apartamento onde morava em Ipanema. Ele não queria mais sair de casa, ele não chegava nem na janela do quarto dele. Então, em 1996, pesando 45 quilos, infelizmente Renato Russo nos deixou e deixou muita saudade. Ainda em 1996, nós vamos pro dia 31 de outubro, em que o plantão da Globo entrou dando a notícia de um dos maiores acidentes aéreos do Brasil, que é o voo 402 da TAM. Você lembra? A lista ainda não foi divulgada. Chega essa informação neste momento porque eles não estão conseguindo ainda totalizar o número de mortos. Portanto, a lista ainda não foi divulgada. São 10 horas e 39 minutos, corrigindo, são 10 horas e 39 minutos. A assessoria havia dito que divulgaria essa lista às 10h30, mas eles ainda não conseguiram totalizar o número de mortos. O que aconteceu? Um avião que estava decolando às 8h26 da manhã teve problemas na decolagem no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e 26 segundos depois de ter decolado, ele caiu em cima de um monte de casas em um bairro residencial da cidade de São Paulo. Esse bairro ficou todo destruído porque normalmente o avião bate e para, mas nesse caso, como era uma descida, o avião bateu e continuou destruindo aquele bairro todo. Mas foi muito triste, né? Principalmente as imagens aéreas, a gente vendo aqueles sacos pretos sendo empilhados assim na rua, né? Em linha, pra você ver o tamanho desse acidente, como é que foi. Você tava nas casas que foram atingidas? A casa da minha irmã foi destruída completamente. A gente não sabe onde está a sogra dela, que foi operada. O sogro dela, que fica em casa o dia inteiro. Tem os bichos da minha irmã, que estavam tudo em casa. E graças a Deus, meus sobrinhos estavam na escola. Mas não sobrou praticamente nada da casa. E o mais triste disso tudo é você ver o relato de quem tava lá envolvido no caso, né? Ou ajudando, ou procurando parente, que as pessoas aproveitavam essa oportunidade pra saquear as casas. Tem hora que dá preguiça, né? Tem hora que, nossa senhora, dá vontade de desistir. E no final das contas, infelizmente, morreram 99 pessoas, né? Incluindo a tripulação, os passageiros e mais 3 pessoas em solo. Mas o que aconteceu? Por que esse avião caiu? Pegaram as peças, fizeram muitos testes, né? Mas o depoimento crucial para entender o que aconteceu foi de um mecânico que trabalhava no aeroporto de Congonhas. Ele explicou que quando esse avião estava decolando, ele viu o reverso do avião abrindo. O que é o reverso do avião? Eu não sei se você já andou de avião, mas quando você tá pousando, o avião dá uma freada brusca assim para ele não continuar andando na pista. E teoricamente esse Fokker 100, né, que era o modelo da época, tinha uma probabilidade muito baixa de acontecer esse acidente. Até a Rolls-Royce, que era a produtora desse motor, falou que isso era impossível, mas infelizmente aconteceu.
aconteceu e isso foi a causa do acidente. Os pilotos na cabine não estavam preparados para isso, esse defeito não era mostrado no marcador do painel do avião, então eles não sabiam contra o que eles estavam lidando. Infelizmente, eles caíram e foi complicado, foi muito triste. Mas agora nós vamos para 1997. No vídeo passado eu até falei do Leandro, né, que o mundo sertanejo levou um duro golpe, mas no dia 12 de setembro de 97 também levou outro duro golpe com a morte do cantor João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel. Eu sou apaixonado, esse amor é tão grande. Eu sou apaixonado, só penso você a todo instante. Na verdade, o João Paulo chamava José Henrique dos Reis. E a história dele com Daniel é antiga, porque eles começaram a cantar juntos quando o João Paulo tinha 20 anos, lá em 1980. Mas só em 1985 que eles lançaram o primeiro disco da dupla. Se você lembra bem dos anos 90, você lembra que João Paulo e Daniel era hit das paradas, entendeu? Eles gravaram 8 discos e venderam mais de 4 milhões de cópias. Mas o que aconteceu, né? O que foi a causa da morte do João Paulo? Eles tinham acabado de fazer um show em São Caetano, no estado de São Paulo. Ele resolveu que à noite ia voltar para Brotas, que era a cidade dele e do Daniel. E com isso ele e o motorista dele pegaram a rodovia dos Bandeirantes, né, que é uma rodovia que fica em São Paulo. Mas infelizmente o João Paulo estava dirigindo e quando ele chegou em uma curva, o carro capotou e ele começou a pegar fogo. E o mais triste desse acidente foi que no que matou o João Paulo não foi a batida, até porque o motorista que estava com ele sobreviveu. Mas a gasolina que derramou nesse capotamento pegou fogo. Infelizmente, o João Paulo morreu carbonizado. Com a notícia da morte do cantor, Brotas amanheceu de luto. Daniel, parceiro de João Paulo, chegou hoje cedo aqui na casa dos pais. A informação da família é que ele está muito abalado e não quer dar entrevista. E ele está muito abalado, realmente está muito abalado. E isso, evidentemente, que deixa qualquer pessoa, principalmente ele, que tinha o João Paulo como irmão. E uma coisa muito triste é que o carro que o João Paulo mais desejava, né, que era o sonho de consumo dele, foi o carro que causou o acidente. Mais tarde eles descobriram que o acidente foi causado pelo pneu do carro que veio com defeito. Ele estourou e fez o carro sair e capotar. Tanto é que correu um processo na justiça, né, para a família receber indenização por parte dessa montadora que, né, teve um recall, teve uma treta danada com esse carro. Agora nós vamos para 1998, que também, gente, foi um ano muito triste. Que nós perdemos o síndico do Brasil, nosso querido Tim Maia. Essa música chama-se Sossego e 1 quilo do Bom. Porém não pode sair porque na época... Continua aí. Não tenho o mínimo ódio de ninguém. Meu negócio é amor mesmo. Posso xingar a mãe dele rapidamente, mas daqui a pouco já não vou xingar. Pô, xinguei a mãe do rapaz, que coisa. E deixa pra lá, e tá tudo certo. O negócio é a música, o amor. O nome verdadeiro do Tim Maia era Sebastião Rodrigues Maia e ele morreu com 55 anos. O que muita gente não deve saber é que o Tim Maia foi um dos criadores da Jovem Guarda. E não deve saber também que em 1957 ele formou uma banda que chamava The Sputniks, que tinha um tal de Roberto Carlos na banda. Mas isso não durou muito porque em 1960 o Tim Maia foi para os Estados Unidos. Só que ele acabou sendo deportado porque ele foi acusado de roubo e também de posse de drogas. Mas o primeiro disco do Tim Maia mesmo saiu em 1970, que chamava Tim Maia. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Você lembra do Tim Maia pelas músicas, mas você deve lembrar também pelas polêmicas, né? Que ele era conhecido assim por ter a língua um pouco afiada, né? Não aparecer nos shows, falar sobre qualquer assunto. Eu acho que tudo é tudo e nada é nada. A primeira coisa que tem que se fazer em matéria de tóxico, narcótico, é a separação das coisas. Mas em 15 de março de 1997, a Globo entrou com um plantão para noticiar a morte do nosso querido síndico do Brasil, Tim Maia. Central Globo de Jornalismo está chamando nesse momento, estamos aqui no nosso gerador de caracteres, quando a repórter Cecília Leite está chamando diretamente de Niterói mais informações sobre a morte do cantor Tim Maia, acontecida no início desta tarde de domingo. Cecília.
Fausto, cantor Tim Maia, de 55 anos, morreu às 1h03 da tarde aqui no CTI do Hospital Antônio Pedro, em Niterói. A causa da morte foi um choque séptico, que é um colapso do organismo causado por uma infecção generalizada. Segundo o médico que acompanhou o cantor, ontem pela manhã ele ainda estava consciente e até conversou com a irmã, que é enfermeira. Tim Maia estava internado há 7 dias, desde que passou mal num show em Niterói, no estado do Rio. Ele tinha parada respiratória e edema pulmonar. Ainda em 1998, nós vamos para o dia 16 de dezembro, em que o plantão da Globo entrou para falar sobre o sequestro do Wellington Camargo. Você lembra? Foi pago agora há pouco o resgate de Wellington de Camargo, irmão da dupla Zezé de Camargo e Luciano, sequestrado há mais de 90 dias. O secretário de Segurança Pública de Goiânia, Demóstenes Xavier Torres, deu uma entrevista coletiva confirmando o pagamento. Wellington, no entanto, ainda não foi libertado, o que pode acontecer a qualquer momento. Mais informações logo mais em nossos telejornais. Então, o Wellington Camargo é irmão do Zezé de Camargo e do Luciano. E é um caso interessante porque esse sequestro foi uma coisa muito bem tramada. Os sequestradores, inclusive, arranjaram uma chácara, né, e construíram uma casa só para isso. E tem vários complicadores nesse caso, principalmente porque o Wellington Camargo, ele é cadeirante. Então, se você pensar na frieza desse pessoal, assim, na ruindade de coração para fazer isso com a família, esse pessoal começou a seguir o Wellington e um dia na casa dele, sequestraram ele e pediram um resgate de 5 milhões de dólares. E foi uma luta danada, né? Porque o que você faz quando alguém sequestra alguém querido pra você? Você vai pagar o resgate? Você não tem noção se eles vão entregar a pessoa? E um fato curioso nisso tudo é que até o Ratinho entrou no meio, né? Ele propôs na televisão, assim, a TV aberta, pra todo mundo fazer uma vaquinha pra ajudar o Wellington e expôs esse caso pra todo mundo. Mas não deu tão certo assim, porque um dia depois, os sequestradores cortaram a orelha do Wellington e mandaram pra televisão como um aviso, né? Uma anônima revelou onde estava o pacote, uma sacola de plástico que, pelo bilhete, deveria ser entregue ao repórter Jordevar Rosa. A polícia foi acionada e abriu o pacote, onde estavam 2 cartas, uma para a família de Wellington e outra para o apresentador Ratinho do SBT. No bilhete escrito por Wellington, o valor do resgate foi reduzido para 300 mil dólares. A surpresa ficou por conta da prova de vida, um pedaço de orelha e uma pequena toalha suja de sangue. Tanto é que depois o Ratinho foi e se desculpou. Nossa senhora, deu muita treta esse caso. Mas acabou que eles resolveram pagar o sequestro, né? Só que na negociação eles chegaram num acordo de 300 mil dólares. E assim que eles pagaram, eles liberaram o Wellington numa vala lá, né? No meio do nada. Outro caso que entrou no Linha Direta Justiça, né? Que você deve lembrar bem e ter bastante trauma. Boa noite. Linha Direta vai mostrar hoje os bastidores do mais longo sequestro ocorrido no Brasil. A partir de agora, você vai ver a reconstituição dos 96 dias em que o país acompanhou a luta pela libertação de Wellington Camargo. Agora nós vamos para o ano 2000, que teve uma tragédia anunciada. Foi uma coisa assim, que teve vários erros de vários lados e virou filme, inclusive. Em 12 de junho, o plantão entrou para falar sobre o sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro. Você lembra? Eram 2h30 da tarde. Policiais suspeitaram de um assalto no ônibus que fazia a linha Gávea Centro e interceptaram o veículo em frente ao Clube Militar no Jardim Botânico. O motorista fugiu pulando pela janela. Armado, o assaltante fez todos os 8 passageiros reféns. 1h30 depois, pegou uma mulher e obrigou um passageiro a sair com o ônibus, mas não conseguiu. Enfurecido, atirou contra os policiais. Pouco antes das 6 da tarde, o bandido pediu um carro, 2 granadas e 2 pistolas para fugir. A polícia disse que não atenderia o pedido. O que aconteceu? O Sandro do Nascimento resolveu sequestrar um ônibus, né, o ônibus 174, e fazer várias pessoas de reféns lá dentro. Só que esse cara tava um pouco perturbado, né, porque ele falava que ele era o demônio, fazia o pessoal escrever na janela do ônibus que ele tava possuído, e que desespero que foi esse caso. E ele foi puxando o cabelo dos reféns, né, depois ele foi liberando alguns reféns, até que chegou um momento em que ele resolveu descer do ônibus segurando a refém. E nesse momento tinha um policial do BOPE escondido na frente do ônibus. E ele tentou atacar esse sequestrador, mas infelizmente ele errou o tiro e esse sequestrador atirou e matou a professora que ele tinha como refém. Foi um caso
muito triste, deu muita confusão. Por quê? Porque vários especialistas falavam que essa ação podia ter sido diferente. E depois que prenderam o Sandro no Camburão, né, ele não chegou ao hospital, ele não recebeu nenhum tiro nem nada, mas ele morreu sem ar. Ou seja, os policiais ficaram em cima dele a ponto dele ficar sem ar e morrer. Mas é triste porque essa professora, primeiro de tudo, ela tava grávida, e segundo que ela dava aula na Rocinha. Então ela tava tentando ajudar as pessoas da comunidade e, nossa senhora, foi uma coisa muito triste. Põe aí embaixo se você lembra desse caso, que foi complicado. Eu sei que faltou muita coisa, mas eu quero fazer uma parte 3 desse vídeo. Então se esse vídeo chegar a 50 mil likes, vai ter parte 3 dos Plantões da Globo, tá bom? Então dá o seu like, compartilha com todo mundo, compartilha no WhatsApp da família, com todo mundo, que aí você me ajuda a crescer e dominar o mundo. E deixa eu te perguntar uma coisa, que tal você concorrer a um PlayStation 4 junto com um dos lançamentos mais esperados, que é o God of War novo? Nossa senhora, né? Quer participar desse sorteio? Então eu vou te ajudar, é muito fácil, é muito simples, ó, o link tá lá na descrição, vá lá, entra na descrição do Nerd Show aqui, clica no link e participa. Bom, eu vou ficando por aqui, mas na próxima terça-feira eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês, então adeus!